Conexões está acompanhando de perto as eleições 2016 aqui em Goiânia. E por isso nós vamos dar sequência agora à nossa série de programas especiais. Vamos receber mais 3 convidados que vão dar um panorama da realidade do nosso município. Hoje vamos falar sobre educação, saúde e meio ambiente. Olá! Conexões recebe hoje 3 professores da UFG. O professor Elias Rassi, que é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Olá, professor, muito obrigada pela presença novamente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Também estamos recebendo a professora Diane Valdez, que é da Faculdade de Educação da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. E para finalizar, o professor Emiliano Godoy, que mais uma vez está aqui com a gente, ele que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Obrigada também pela presença, professor. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Bom, hoje nós queremos falar sobre as temáticas do nosso município, as principais preocupações para o município de Goiânia nesse período eleitoral. E como a gente já falou no começo, nossos temas de hoje são saúde, educação e meio ambiente. Por isso, gostaria que vocês falassem especificamente das áreas saúde, educação e meio ambiente, como que vocês analisam essas temáticas na cidade de Goiânia. Vou começar com o professor falando de saúde. Bom, eu penso que, muito embora Goiânia tenha avançado bastante na assistência à saúde nos últimos 20 ou 30 anos, considero que o Sistema Único de Saúde e sua implantação trouxeram grandes resultados. Ao mesmo tempo que isso ocorreu, ocorreram também modificações no perfil das pessoas que buscam assistência, ou seja, um maior nível de exigência, uma convicção maior dos seus direitos, os direitos de cidadania, ou seja, a saúde compreendida como direito de cidadania. E, face a isso, a cidade necessita de muitas alterações, muitas mudanças e melhorias permanentes e contínuas na área da assistência. As nossas unidades de saúde precisam resolver definitivamente o seu campo de gestão, ou seja, como construírem espaços em que os serviços possam acontecer dentro do que a nossa população exige e cada vez exige mais e melhor. E uma população que vem também de fora, né, professor? De outros estados, de outras cidades do estado de Goiás? Na minha compreensão, isso faz parte do papel histórico da cidade de Goiânia, ou seja, Goiânia é criada, é construída e se desenvolve servindo como um centro de atração para o norte, nordeste do país, de maneira que, inclusive, Goiânia tem vantagens com isso, não são apenas desvantagens. E, além disso, a cidadania não é uma cidadania apenas do goianiense, é uma cidadania do brasileiro, de quem mora em nosso país. Bom, professora Diane, em relação à educação, como que a senhora avalia a educação municipal aqui de Goiânia? Eu também parto um pouco desse princípio de que as coisas mudaram. E eu sou muito otimista, né, no ponto da perspectiva de que mais de 95% das crianças estão na escola. E isso é um fato inédito. Eu que estudo História da Educação, isso é inédito na nossa história, né? Se a escola não está boa, a gente tem que discuti-la. Mas, a princípio, a criança tem que estar dentro dessa escola. E eu vejo no município de Goiânia, é impossível deixar de reconhecer os avanços, tanto na educação do ensino fundamental, como na educação infantil e também na educação de jovens e adultos. Problemas nós temos vários, obviamente, né, mas é impossível deixar de fazer esse tipo de ressalva das escolas, do número de escolas que aumentaram, do olhar para essa criança, do olhar para a criança pequena, e do espaço constituído como um lugar de educar, como um direito da criança e do adolescente. Bom, professora Emiliano, para finalizar, como que a senhora avalia a questão do meio ambiente, que tem sido muito discutido nos últimos anos, né, em Goiânia? Sim, tem sido muito discutido, mas eu acho que já está no momento dessa discussão passar para um patamar maior. Entender a questão ambiental como interligada à questão de saúde pública, como interligada à cultura, como interligada a todas as questões que, de certa forma, tratam da melhoria da qualidade ambiental da cidade. A qualidade ambiental não depende unicamente de arborização urbana e parque.
ela tem toda uma questão conceitual que deve ser considerada e isso deve entrar na agenda dos políticos. Portanto, a gente deve considerar no debate ambiental a questão de um trabalho intenso de saneamento básico, de drenagem urbana, as questões dos programas de reciclagem de lixo. Ainda temos grandes problemas com relação a essas questões. Portanto, eu entendo que a questão ambiental ela deve entrar num outro nível de discussão que, no meu julgamento, ainda está muito aquém do tamanho da cidade. A cidade, ela de fato merece resgatar alguns temas, em especial com relação a fundos de vale. Resgatar os valores do João Leite, do Meia Ponte, do Anicuns, para que realmente a gente tenha programas de longo prazo. A questão ambiental ela não é de curto prazo. Ela passa as administrações públicas. Portanto, ela não pode ser tratada como programa de governo. Ela tem que ser tratada como um programa de Estado, de longo prazo. E isso eu acho que tem que ser entendido de fato, não só pelos gestores, como pela própria população. Porque o que todos queremos, de fato, é uma cidade melhor organizada. E assim, só para fechar esse raciocínio, não adianta também termos espaços públicos adequados se não podemos usar esses espaços públicos por uma questão de segurança pública. Então, a questão ambiental também perpassa por uma questão de segurança pública, porque não adianta termos praças e locais de visitação se não tivermos também segurança adequada para visitar e estarmos nesses locais. Portanto, o espaço público deve ser ter uma gestão que envolva essa multidisciplinaridade e não apenas a questão simplista ambiental. Bom, a gente vai para um intervalinho, vamos interromper a nossa conversa um pouquinho e volta no próximo bloco para falar mais sobre a relação entre essas três temáticas que a gente está discutindo hoje: meio ambiente, educação e saúde, principalmente no âmbito municipal, já que estamos escolhendo vereadores e prefeitos para Goiânia. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões, que está discutindo a situação de Goiânia em 3 áreas específicas. E muito importantes, né? Saúde, educação e meio ambiente. Por isso, nós estamos conversando com o professor Elias Rassi, que é médico e professor do IPTESP da UFG, com a professora Diane Valdez, que é professora da Faculdade de Educação da UFG, e também com Emiliano Godoy, que é professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Bom, queria que agora vocês conseguissem, se fosse possível, traçar como que essas 3 áreas se articulam. O professor Emiliano até começou falando um pouquinho disso, de tratar o meio ambiente como uma questão de saúde pública, uma questão também importante para a cultura. Até queria começar com o senhor. Como organizar essas 3 temáticas e pensar a cidade a partir dessa relação? Bom, eu acho que a questão ambiental ela só de fato vai chegar no patamar que eu estava falando quando de fato a gente interligar. A questão ambiental ela se tornou de fato importante na década de 60 do século passado, quando visualizaram claramente que a questão ambiental afeta a questão de saúde. E hoje a gente tem questões muito evidentes em Goiânia e uma delas é a qualidade do ar. A qualidade do ar, quando está inadequada, ela afeta e aumenta imensamente a demanda em cima de serviços de saúde. E a outra questão é que não se muda um conceito sem educação. Então, a educação que faz com que realmente a população internalize a questão ambiental e muitas vezes mude, inclusive, a cultura dos próprios pais, de gerações anteriores. Tem um dado muito interessante de que cada R$1 investido em saneamento básico se economiza R$3 em saúde pública. Portanto, seria muito mais inteligente, na minha opinião, investir na prevenção da questão de saúde dentro de um saneamento básico adequado do que na ponta, quando a população já está doente. Portanto, é necessário, de fato, se estabelecer, em minha opinião, um planejamento preventivo a essas questões de saúde. E, naturalmente, isso não é feito sem a questão educacional.
lavar as mãos, basicamente, já se evita um monte de problemas de saúde e está diretamente relacionado à questão ambiental. Portanto, são assuntos absolutamente interligados e que eu fico muito feliz de estar aqui fazendo par com pessoas dessas áreas, porque são áreas que a questão ambiental só vai para frente se tiver essa parceria. Professor Elias, o senhor poderia relacionar um pouquinho para a gente também? Olha, recentemente foi feita uma proposta, se transformou inclusive em lei, de borrifação por aviões de venenos, inseticidas, como forma de combate à dengue, né? Ao Aedes aegypti, obviamente. Esse debate, ele pegou fogo na academia, ele pegou fogo no meio dos profissionais da área de saúde coletiva. A repulsa e o repúdio foram generalizados e estamos cada vez mais convencidos, seja na prevenção da dengue, seja na prevenção da zika, seja na prevenção de uma enormidade de outras doenças, o caminho do saneamento, né? Água tratada, esgoto tratado, abastecimento de água e educação entendido como acesso também aos meios de cultura, como renda, como local de moradia, assim por diante. A determinação social do processo saúde e doença é um conhecimento que permeia a saúde pública há pelo menos 5 décadas em nosso país. Obviamente que a associação entre as convicções e os conhecimentos na área de saúde guardam distância com as decisões políticas, não é? Eu diria que junto o investimento na área de educação, a prioridade ao meio ambiente, a compreensão da saúde como resultante das relações sociais, no Brasil, especificamente, passa pelo processo de reforma política. Nós estamos, nesse momento, escolhendo os prefeitos do país, escolhendo os vereadores do país, e muito provavelmente, muito pouco vai se mudar, muito pouco vai se transformar, a não ser que isso venha das ruas, porque o processo político carece de outras relações com a sociedade, assim como a compreensão da saúde. E eu me atreveria aqui, ao lado desses colegas, mas vou me atrever pouco, porque não sou nem da área do meio ambiente, nem na área de educação, que também essas áreas também carecem de uma reforma política que possa empurrar o nosso país e as nossas cidades, os nossos municípios para o caminho coerente, para caminhos coerentes com que a nossa sociedade e a nossa população almejam e desejam, e, se Deus quiser, para as ruas. Professora Diane. Como os colegas falaram, é impossível pensar uma educação integral sem discutir o lugar que se vive. E é interessante observar no programa dos prefeitáveis, da prefeitável e dos prefeitáveis, que esses assuntos aparecem de forma fragmentada, né? Nunca aparece integrado. Então, penso que a escola, junto com a sociedade toda, a escola faz parte disso, né? Tem que pensar um formato de cidade, e um formato não é da cidade feliz do feliz por ser feliz, né? Mas da cidade justa, da cidade solidária, né? E isso é impossível pensar sem pensar na saúde, sem pensar no meio ambiente, sem pensar no lazer, sem pensar no direito à cultura, no direito a todo. Então, quando nós pensamos a escola, não é pensar esses temas de forma abstrata, né, como essas campanhas pontuais que a escola faz sempre. A época de chuva, combate-se a dengue, época disso, combate-se isso. Mas é pensar tudo isso, né, num formato de sociedade que a gente quer, né? E isso independe da idade da criança que está na escola. A criança tem capacidade de absorver, de conhecer e de interferir também nesse lugar. Então, isso não é um presente, isso é um direito que a escola tem, que as crianças e adolescentes têm de discutir o lugar que ela vive. Então, eu vejo muito essa questão na educação, da gente pensar de forma estanque, de forma fragmentada. Então, a sociedade, ela não é isso, né? A sociedade, e algumas escolas que também quando pensa saúde dentro da escola, né? Como gabinete dentário, como alguma coisa assim, que não é muito por aí, né? A escola tem um papel, né? E esse papel é de pensar a cidade de uma forma grande, de uma forma justa, de uma forma como direito nosso, de viver num lugar bacana, de viver num lugar bom.
Professor Elias, o senhor falou da questão da participação popular, da rua. A gente tem visto os movimentos exigindo direitos nas ruas, mas como que a população faz para participar diretamente da construção de políticas públicas e também para cobrar que esses direitos eles estejam previstos na nossa legislação? Olha, eu penso que tem alguns debates que são relevantes na área da saúde, mirando nessa sua colocação, nessa pergunta. Um primeiro são os canais institucionais de participação na área da saúde, digo aí do Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais e os conselhos locais de saúde, ou seja, perto de onde a pessoa mora, onde existe um centro de saúde, onde existe um hospital, existe um conselho local de saúde, onde a participação ela pode ser redefinidora das relações daquele serviço de saúde com aquela população que utiliza, ou seja, a exigência da qualidade, a exigência da presença permanente, a exigência dos serviços públicos adequados à minha compreensão de mundo, a forma de compreensão de mundo. Outros caminhos são os debates estruturantes da área da saúde também. E hoje o debate de terceirização de serviços públicos via organizações sociais, terceirização de serviços públicos via alianças com outras instituições, são debates relevantes. O debate que é colocado pelo governo e por áreas políticas importantes em nosso país de estímulo, maior estímulo aos planos de saúde, implementação de planos populares de saúde, populares entre aspas, né? Se fala plano popular de saúde, mas quer se falar planos de baixo custo, de pequena assistência, assim por diante. São debates que têm interferência direta e imediata nos serviços de saúde, na maneira de se relacionar, de se compreender e de se tratar as doenças que acometem a população. Bom, nosso tempo desse bloco acabou e eu volto no bloco que vem fazendo esse mesmo questionamento também para a professora Diane e também para o professor Emiliano. Você continua conferindo essa conversa sobre saúde, educação e meio ambiente no próximo bloco. Chegamos ao último bloco do Conexões, que está falando sobre saúde, meio ambiente e educação, com 3 professores da UFG. Professor Elias Rassi, do IPETESP, professora Diane Valdez, da Faculdade de Educação, e também professor Emiliano Godoy, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Bom, fiz a pergunta para o professor Elias no bloco anterior, queria fazer para a professora Diane agora. Como a população pode se inteirar das políticas públicas sobre educação e também participar dessa construção? A gente tem visto um movimento de ocupação, um movimento de protesto em Goiânia e no estado de Goiás. Além disso, o que as pessoas podem fazer para interferir realmente nessas políticas? A partir dos conselhos, né, dos conselhos que existem nos bairros e na escola, na própria escola municipal, conselho que é formado por alunos, pais, professores, direção e a comunidade. E também um exemplo que eu posso citar é a formulação do Plano Municipal de Educação, que foi aprovado ano passado, em junho do ano passado, e esse plano ele foi edificado, foi construído a partir da participação da sociedade civil, não só sindicatos, né, não só do plano governamental, sindicatos, conselhos, fóruns, mas houve uma ampla discussão, um amplo debate nas comunidades e nas regiões para esse plano se efetivar. Então é nesse plano que estão as metas e as estratégias para os próximos 10 anos. Então, os prefeitáveis, os candidatos, né, teriam que partir desse plano, teriam que se orientar por esse plano, que estranhamente não aparece nos programas. E eu não acho que não é coincidência isso, né? Porque se o plano lá tem que ser cumprido em 10 anos, né, procura se desviar o que está lá, porque o que está lá é muito importante para a educação do município. Ali estão traçados tempos, ali estão traçados planos, 50% de CMEIs, ou quantas crianças tem que entrar de 0 a 3 vão entrar no CMEI, qual a diferença de creche para CMEI, qual a diferença do ensino fundamental, todos os anos tem, e como que isso vai acontecer durante esses 10 anos.
Então, quando a gente vê as promessas ou o programa das campanhas, a gente vê uma diferença, uma distância muito grande de um documento que foi elaborado, né, que é um plano de Estado, não é um plano de uma gestão, né, e que aquilo ali tem que ser colocado em prática. Então, eu penso que esse é uma das formas de participação, além de outras que eu destaco aqui, a participação dos alunos, né? A escola ainda precisa olhar para o aluno, independente da idade, né, como uma pessoa, como um ser que participa dessas atividades e que vai ajudar a construir a educação também, e que tem que ser ouvido, que tem que ser olhado, né? Ele não é coadjuvante ali nesse processo da educação. E esse movimento que tem acontecido no ensino secundário, ele também começa a acontecer no ensino fundamental. Que é interessante dizer, essa escola é minha, essa escola também tem que ter a nossa cara. Nós também temos que participar da construção dessa escola. E fora isso, os pais, por meio dos conselhos, que ainda são falhos, né? Nós não temos uma prática, uma educação, um movimento de participar das decisões. A gente acata normalmente. Então, os conselhos ser formado por todos os segmentos da escola é essencial para que a escola seja constituída como espaço democrático. Bom, professor, e no meio ambiente existem também esses conselhos, assim como na saúde, assim como na educação, e quais as outras formas também de participação política? Sim, também na área ambiental, do mesmo formato, tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas acho que a atuação do cidadão, ela deve começar inicialmente entendendo que a questão ambiental começa na casa dele e como que isso afeta diretamente o dia a dia dele. A partir do momento que ele entende, por exemplo, a gente está vivenciando agora um momento muito crítico de crise de água hídrica em várias cidades do estado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela muito grande da população lavando calçada nesse momento. Então ele faz parte do problema. A questão ambiental ela não é responsabilidade exclusivamente do poder público. Cada cidadão tem a sua responsabilidade enquanto exercício de cidadania. Então é muito importante que ele entenda a questão ambiental como um elemento ativo do dia a dia dele, que ele faz parte da questão ambiental. No segundo momento, é começar a se questionar como que o representante que ele está elegendo se posiciona em relação àquela questão. Quando a gente fala de questão ambiental, é questão de saúde pública, é questão de drenagem urbana, é questão de aterro sanitário, é questão de mobilidade urbana. Como essas propostas estão sendo tratadas pela pessoa que ele vai votar? E aí eu acho que é o grande papel do voto, que no meu entendimento, o que significa voto? É transferir para aquela pessoa a responsabilidade de definir legislação e administrar uma cidade, ou seja, eu confio naquela pessoa para aquele assunto. Então, para eu confiar numa pessoa, eu tenho que confiar nas propostas dele. Então, quais são as propostas que ele tem com isso? Então, a questão ambiental, ela não é genérica, ela não é uma coisa abstrata. Ela começa dentro de casa, em ações dentro de casa, em relação aos vizinhos, em relação ao bairro. E, assim, um exemplo também que eu costumo dar sempre é a nossa relação que tem com as áreas impermeáveis, em que é muito comum a população impermeabilizar completamente o seu terreno e criticar o poder público porque as áreas estão sendo inundadas e desvincular uma coisa da outra. Ou seja, tudo está interligado, então é entender o seu papel e votar de uma forma analisando as suas críticas e propostas do seu representante. Penso que seria isso. A gente está quase terminando, queria fazer uma perguntinha rápida para os três. Professor Elias, para o senhor, qual é o maior desafio da saúde que o candidato que se eleger vai ter que resolver? Bom, eu rapidamente entendo que o grande desafio que nós temos hoje na saúde em Goiânia, em cidades como Goiânia, é a necessidade de empoderamento organizacional das equipes de atenção primária à saúde, as equipes de saúde da família e os centros de saúde. Eles precisam reverter o processo para que o comando da assistência à saúde ocorra a partir desse núcleo e não do núcleo de regulação burocrática. Acho que esse é um grande desafio. E isso, obviamente, associado à oferta de um serviço de qualidade que respeite o cidadão quando ele frequenta o posto de saúde, o centro de saúde, o hospital, seja atendido nas condições adequadas, nas melhores condições.
Bom, professora Diane, na educação? São vários. Podemos pensar o número de vagas para as crianças pequenas nos Centros Municipais de Educação Infantis, mas eu ainda penso que a gente está construindo uma escola, tentando construir uma escola democrática de fato, laica para todos e de qualidade. Não adianta a gente pensar numa escola somente o número de vagas, mas essas vagas têm que ser garantidas com qualidade. Professor Emiliano, para finalizar? Eu penso que a requalificação de nossas áreas verdes e da arborização pública, que está em um processo de degradação, então é retomar esse orgulho que todo goianiense tinha das suas áreas verdes e das suas árvores que Goiânia tinha. Eu acho que isso é um grande desafio a ser tomado. Bom, tá certo. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos três para ajudar a gente a pensar, e com certeza não vai ser a última vez que a gente vai tratar desses 3 temas que são nosso foco de interesse no Conexões e na TV UFG de forma geral. Muito obrigada, professor Elias, por estar aqui de novo com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a quem está nos assistindo também. Obrigada, professora Diane. Com certeza a gente vai convidar mais vezes agora. Eu que agradeço e fora Temer. Também muito obrigada, professor Emiliano. Eu quem agradeço, e mais uma vez eu parabenizo pela qualidade do programa que vocês fazem aqui. É um privilégio para nós na universidade ter vocês aqui trabalhando conosco. Muito obrigada. Bom, e essa conversa termina aqui. Espero que você continue acompanhando a cobertura da TV UFG das eleições 2016. Na TV UFG, também a cobertura da Rádio Universitária 870 AM e nas nossas redes sociais. Eu espero você na nossa próxima participação. Até lá!